Está começando mais um Prosa Cultural e o nosso convidado de honra hoje é o professor Pedro Marçal. Nós vamos debater essa questão cultural da automedicação. Mas, inicialmente, Pedro, apresente-se. Olá, pessoal, tudo bem? Larissa, muito obrigado pelo convite. Eu sou o professor Pedro Marçal, sou farmacêutico, analista clínico, sou doutor na área de imunologia e genética e para mim é um grande prazer estar aqui para falar um pouquinho de um tema tão importante, tão interessante. A automedicação, como você mesmo acabou de dizer, é cultural. Então nós precisamos desconstruir algumas ideias e construir conceitos para melhoria de vida, da qualidade de vida da população mesmo. E para começar, Pedro, eu gostaria que você falasse dos riscos da automedicação. Sem dúvida alguma, se automedicar gera riscos e nós muitas vezes, a população muitas vezes não tem consciência dos riscos que isso pode gerar. Existe assim aquela história da cultura que vai passando de geração em geração. Eu acho que começa lá com o chazinho da avó, que não vai trazer problema, que vai curar a gripe, isso, aquilo. Mas isso acaba atingindo proporções muito maiores numa sociedade como a que nós vivemos, de extrema industrialização dos medicamentos. Sim, os medicamentos estão muito disponíveis para venda, né? Exatamente. Então, hoje você chega em um ambiente comercial, uma farmácia, uma drogaria, existem as gôndolas com medicamentos ali, a gente chama de medicamentos isentos de prescrição, os MIPs, estão disponíveis, a pessoa lança a mão daqueles medicamentos e pode utilizá-los, muitas vezes sem nenhum controle. Até que ponto é benéfico eu ter uma melhoria imediata, momentânea da sintomatologia, mas sem saber que isso pode comprometer a minha saúde mais para frente? A gente precisa fazer essa pergunta toda vez que vai utilizar medicamentos dessa maneira. Principalmente para quem já usa medicamentos, porque a interação medicamentosa pode ocorrer e pode evoluir para uma situação, uma condição da pessoa até grave, né? Perfeita a sua colocação. Você é farmacêutico, Clarice? Não. Realmente, a questão da interação medicamentosa é um ponto que a gente precisa debater. Existem hoje as chamadas doenças crônicas, diabetes, hipertensão, que infelizmente, pelos maus hábitos de vida, sedentarismo, a gente tem visto um aumento muito grande na população. Quem hoje não tem o pai, a mãe, os avós que estão fazendo uso de medicamentos para hipertensão arterial, por exemplo? Então, se você utiliza outros medicamentos concomitantemente a esses, que já são de uso contínuo, é claro que não são todos, Cada um vai ter uma interação mais específica, mas de uma maneira geral, a gente pode dizer que ele pode diminuir o efeito desse medicamento de uso contínuo. Então, veja bem o efeito dominó que a gente vai tendo com isso. Eu estou fazendo uso do medicamento para hipertensão arterial, para diabetes, por exemplo, mas eu não estou tendo melhora. A melhora é por falta de ação do medicamento ou pelo fato de eu estar fazendo uso de outros medicamentos que o profissional de saúde nem está sabendo que eu estou utilizando? Então, você pode ter um problema, gerar problemas no fato de absorção daquele medicamento de uso contínuo, que diminui o efeito, aí eu volto lá no profissional, não está fazendo efeito, eu preciso de uma dose maior. Sim. Aí, veja bem, a gente tem que entender que medicamento é substância química, medicamento é droga. E como droga, tem efeito bom, mas tem efeito ruim também, tem os efeitos adversos. Da dose e da combinação. Exatamente, aquela famosa frase, Não sei se o pessoal já ouviu falar, a dose faz a diferença do medicamento e do veneno. Do veneno. Então, eu estou colocando substância química. Você pega, por exemplo, as vitaminas. Eu não digo vitaminas comercializadas, mas vitaminas do nosso organismo mesmo. Eu preciso de doses curtíssimas para que elas possam fazer efeito. E os medicamentos? Sim. Uma dose curta pode fazer determinado efeito. Uma dose um pouco maior vai me trazer efeitos adversos e muitas vezes prolongados para o resto da vida. E a gente está vindo de uma pandemia da Covid,
que é uma doença viral, né? Como doença viral exige todo um tratamento medicamentoso, né? E essa é uma questão que a ciência realmente se debruçou e que muita gente se automedicou, né? E tanto as doenças virais quanto bacterianas, elas precisam de um tratamento medicamentoso, só que é importante muito cuidado, né? E muita moderação nesse sentido. Infelizmente, durante esse período da pandemia, a gente viu muita politização, né, nessa discussão de medicamento e tudo mais. Assim, por vários motivos, acho que por desespero mesmo da população. Então, a gente viu assim as pessoas indo muito para as redes e confiando muito naquilo que as redes estavam dizendo. O Google muitas vezes está fazendo o papel de médico, de farmacêutico, de profissional de saúde. Né? E aí isso acabou gerando a tal resistência ao vírus e às bactérias, né? Exatamente. Então a gente viu nesse período, mas não só nesse período, já há algum tempo, que os profissionais de saúde têm percebido uma necessidade de maior controle no caso dessa classe de medicamentos, os antibióticos. Né? O uso indiscriminado de antibióticos, infelizmente, já vem acontecendo há um tempo, e a verdade é que nós estamos perdendo essa luta, essa guerra contra as bactérias, porque eu vejo como uma guerra mesmo. Sim. Né? Surge um micro-organismo, a guerra biológica, né? Guerra biológica. Surge um micro-organismo, eu preciso combatê-lo. Qual é o arsenal que eu tenho para combatê-lo? No caso de bactérias, eu preciso dos antibacterianos, os antibióticos. E aí, se eu faço uso indiscriminado, é muito comum a pessoa chegar na farmácia e pedir uma azitromicina, uma amoxicilina, estou com dor na garganta. Nem sempre a sua infecção de garganta é causada por bactéria. Sim. Pode ser causada por vírus. E aí não adianta eu fazer uso de antibiótico, porque o antibiótico não vai ter atuação sobre a bactéria. A mesma coisa no caso da Covid, né? Do vírus da Covid, era vírus. Então, o uso de antibacteriano não tinha efeito sobre o vírus. Dentro de ambientes clínicos, hospitalares, utilizava-se muitas vezes com outro fim, não para combate do vírus propriamente dito. Aí esse é um assunto que a gente poderia demorar horas para conversar sobre isso. Sim. Enfim, o fato é que o uso indiscriminado de antibióticos seleciona bactérias resistentes. As bactérias resistentes já existem. Mas se eu tenho uma população de 100 bactérias, uma é resistente. Eu uso o antibiótico de forma correta, eu mato as 100. Aquela uma pode ser combatida pelos próprios mecanismos imunológicos do nosso organismo. Agora, o uso indiscriminado vai fazendo aquela uma se tornar 2, 3, 4, 5. Então, vai selecionando essas bactérias resistentes. Daqui a algum tempo, aquela infecção bacteriana que poderia ser combatida por um antibiótico específico já não é mais, porque você está com uma população de bactérias resistentes no seu organismo. Hoje, para você ter noção, Larissa, nos ambientes hospitalares, existe uma ala isolada para pessoas que estão acometidas por infecções bacterianas que não são combatidas por nenhum antibiótico existente. Então, essa pessoa precisa ficar isolada. Então, começa a se trabalhar combinações de vários antibióticos, de vários medicamentos, para tentar melhorar, auxiliar aquela pessoa. Mas isso já existe, olha, isso é muito preocupante. É preocupante e é mais um desafio para a ciência, que precisa se debruçar para conhecer essas novas bactérias, esses novos vírus, né? Exatamente. Assim, eu acredito que exista na natureza, né, outros antibióticos, mas nós ainda não descobrimos. Então, até que se descubra, quantas vidas nós vamos perder? Simplesmente porque a pessoa não se deu ao trabalho. Assim, eu consigo entender, eu ia dizer assim, não se deu ao trabalho de procurar um profissional de saúde. Eu consigo entender muitas vezes a correria do nosso dia a dia, nem sempre é tão fácil procurar um profissional de saúde. Às vezes uma consulta médica é muito cara, a pessoa não tem condição. Mas você pode, por exemplo, se consultar com um farmacêutico que está dentro de uma farmácia e tirar dúvidas sobre aquela infecção, sobre aquela patologia, antes de ir você mesmo e tentar conseguir no mercado negro algum medicamento, porque hoje o medicamento, o antibiótico pela lei é controlado. Eu só consigo comprá-lo com prescrição
mas infelizmente tem um mercado negro que vai permitindo o uso, facilitando o esse acesso. Exatamente. Então é preocupante. Nós precisamos combater. Isso é um mal que gera um problema de saúde pública. Tá bom. Professor Pedro, muito obrigada pela presença. Eu acredito que nossa conversa aqui hoje foi muito produtiva e principalmente pensando no bem-estar, consciência, né? E com consciência também. Perfeito. Tá? Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Aos que nos assistem, meu muito obrigado e um abraço a todos. Obrigado, Larissa. E fica por aqui mais um Prosa Cultural. Até a próxima!